Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais um Cosmos Week Entrevista. Hoje nós temos o convidado ilustre, Marcos Palhares, é nosso convidado de hoje. Muito obrigado, Marcos, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente, e eu tenho certeza que vai ser uma conversa bem interessante, bem esclarecedora e também empolgante, eu acredito, né? Com toda a sua experiência, com todas as suas aventuras que você tem no seu currículo aí durante a sua vida, vai nos inspirar aqui a também ter uma ideia de como é e como foram essas aventuras e como serão ainda, que a gente vai falar ainda de coisas que você tem programada para o futuro aí, de aventuras até espaciais aí, né? Sim, sim. Então eu gostaria primeiro de que você se apresentasse, eu não vou me atrever a te apresentar. Eu gostaria que você falasse um pouco de você, sobre a sua carreira, formação, sobre a sua história e trajetória aí até esse momento, se for possível. Olá, aí, audiência da Cosmos. Então, me apresentando, meu nome é Marcos Palhares. Até, Humberto, se puder até corrigir aqui o M. Palhares, aqui, que eu estou vendo no nome, já coloca Marcos para o pessoal me encontrar. Aliás, eu tenho um homônimo chamado Marcos Palhares, então o ideal é até Marcos R. Palhares, que é o R Então, de tá. Roberto. Então você quer que coloque Marcos, tudo Bota minúsculo? um R aí no meio mudo, né, para o Marcos, pessoal me encontrar depois. Fica Marcos tudo R. muito mais fácil. E Palhares. muito feliz aqui com o convite do Humberto. Isso ficou bom assim? Pô, tá ótimo, tá ótimo. Ok. Já me acham no Instagram, já me acham no Facebook. Eu sou o cara que na infância me chamavam de esquisito, né? Porque acho que todo nerd tem um pouquinho de esquisito. É verdade. Embora hoje a coisa tá mais pop, né? Acho que até na moda ser nerd. Hoje em dia nerd é pop. É Eu sou mainstream. Hoje o escritor, pessoal fala muito de mainstream, né? Nerd é mainstream, né? mainstream, yeah. Então, eu acho que, não sei, né? Na nossa época, eu sou de 73. Eu nasci no centenário de Santos Dumont. E, e aí eu peguei aqueles primeiros filmes, né? De Star Wars, tal. Eu peguei aquela fase, né? Do capítulo 4, 5 e 6 de Star Sim. Wars. Então, aquilo já foi começando a adensar um pouco a imaginação do jovem aqui. E aí eu tive aquela ideia de querer ser astronauta e tudo mais. Bom, é interessante que o tempo passou e conforme vinha, enfim, as necessidades da vida, né, ter que se inserir no mercado de trabalho, essa questão de ser astronauta estava muito ainda no patamar dos sonhos, era uma coisa inatingível, né? Quando a gente Certo. fala de sonhos, a gente pensa em algo inatingível. Não é algo que propriamente a gente fala, eu quero para mim. É algo que está ali no norte, né? Então, nessa época, eu não tinha digamos, é, esse, essa imaginação de achar que o sonho é algo que pode ser alcançado. A minha imaginação não abrangia esse alcance. Eu até Então, tenho uma frase que eu gosto muito, que diz que as metas da nossa vida não são sonhos. A meta é um planejamento para uma realização futura. aí, ó, tá vendo? Complementou bastante aqui a ideia. Porque, na verdade, é assim, na década de 80, os Space Shuttles aí estavam fazendo voos para o espaço, né? Existia aquela corrida espacial ainda, né, entre Estados Unidos e União Sim. Soviética. E ser astronauta era uma coisa impossível para um brasileiro, né? Era até inadmissível, porque não tinha tanta regularidade de voos assim para você, enfim, né, se achar Querer na rodada. participar de uma coisa que não é tão regular. Conseguiria. Pois é. Então, assim, como é que eu, brasileiro, só porque eu quero um sonho de infância, vou voar numa espaçonave? Isso seria incabível. Então, era até bem natural, eu desisti desse sonho, Sim. ingressei no mercado de trabalho, né? Fiz faculdades de engenharia, fiz faculdades de marketing, fiz alguns cursos, mas por que não? Né? Como
um desejo latente dentro de mim, e eu me envolvi, de certa forma, como um hobby no meu sonho de ser astronauta. Então, eu ia regularmente ao Kennedy Space Center, aí nos Estados Unidos, né? Então, um ano sim, um ano não, eu estava indo para o Kennedy Space Center, não mudava nada, mas tipo, para mim era muito importante estar lá e perto de tudo, e sempre tem uma palestra com um astronauta lá, então eu ficava na fila para tirar foto com o astronauta, pegar autógrafo. Que legal. Era bem assim, né? Uma coisa até um pouco, parece infantil, mas era aquilo me satisfazia bastante. E eu tinha esse sonho ainda de um dia querer ir para o espaço. Até que um dia aconteceu em 2006 que um brasileiro foi realmente para o espaço, né? Que foi o Marcos Pontes. Nosso astronauta querido. Isso, em março, né, de 2006, Marcos Pontes ascendeu pelos céus do Cazaquistão numa nave Soyuz russa. E aquilo foi uma quebra de paradigma para mim, né? Você deve ter pensado, né? Poxa, tudo que eu quis é possível. Tem um brasileiro indo. Como assim? Pois é, e tinha acabado de explodir a Colômbia, Né? Então era ainda mais difícil, né, um brasileiro ir para o espaço. Né? E o Marcos Pontes conseguiu. Então eu olhei essa cena e comecei a decifrar isso. Eu falei, caramba, pô, ele acreditou no sonho. Maravilha, né? Palmas, né? E isso é fantástico, né? Um brasileiro ir lá. E eu tenho sempre essa ideia, essa noção de que quando alguém abre a porta está aberta, né? Você pode passar. Aí depende de você. Só que, no meu caso, eu já estava com 33 anos, né? E eu falei assim, como é que eu faço agora para voltar no tempo e corrigir toda a rota, né, do meu sonho de ir ao espaço? Não tem o que fazer agora, né? Já não segui a Força Aérea, não segui uma carreira ali, né, militar, né? Eu fui para a área corporativa. Então, eu falei assim, caramba, eu vou fazer o seguinte, era uma licitação pública, que foi como uma licitação, ela tinha sido publicada nos jornais da época, e tinha alguns quesitos que eram bem básicos para você concorrer à vaga de astronauta. Certo. Então, não tinha lá que 2006, mas a licitação ocorreu em 98. Caramba. Em 98. Levou praticamente 8 anos para o Marcos Pontes ir para o espaço. Só que naquela época aquilo estava, como eu te disse, no plano dos sonhos. Estava distante, né? Isso não é certo, né? Não é realizável, né? E haviam outras pessoas que já apareciam na televisão hora e outra, dizendo, olha, esse é um astronauta brasileiro, não sei o quê, e nada se realizava, e eram outras pessoas. Então, para mim, parecia mais uma propaganda. Eu lembro um pouco da época de se falava muito, mas parecia que nunca ia acontecer, né? De realmente ir algum brasileiro, né, como astronauta para o espaço. Eu lembro de ter visto isso na televisão, né? Acho que eu tinha uns 17, 18 anos, assim, na época. Em 98 eu tinha 18 anos. E aí a gente ouvia dizer, mas não acreditava muito, né? Sim. Sim. E era o meu caso também, né? Então, assim, a minha apresentação sobre minha pessoa, acabei já me adensando na história, né? Não, Marcos tudo bem. Palhares é o cara que vai para o espaço, Exatamente. né? Através de uma nave da Virgin Galactic. E eu tô aqui contando a minha narrativa até chegar esse momento. Para vocês entenderem o que se passava e como as coisas aconteceram, né? Você vai ser o primeiro brasileiro a participar do turismo espacial, né? Então, essa é uma informação que as pessoas traduzem e eu entendo que traduzem de forma errada. Então explica pra gente, por favor. Eu nunca disse que eu sou o primeiro. Uhum. Eu pego muita matéria, às vezes saiu agora num site até de ciências, Canaltech, falando sobre mim essa semana, Canaltech, que eu vou ser o primeiro. Mas assim, eu nunca disse isso. O que acontece é assim, esses voos voltados ao turismo espacial, temos hoje a empresa Virgin Galactic,
e temos a Blue Origin. Sim, até semana passada teve um teste da Blue Origin também, né? Isso. A Blue Origin, aparentemente, ela está mais adiantada do que a Virgin Galactic, né? Se você, Humberto, comprar um voo com a Blue Origin, é capaz de você voar antes de mim. Então, como as coisas são muito dinâmicas, né? Eu Só não falta posso ter a dinheiro, só falta pretensão, dinheiro. mas eu não posso ter a pretensão e a arrogância de dizer que eu vou ser o primeiro, sendo que as coisas estão em movimento. Sim. E eu entrei nesse mercado da Virgin Galactic em 2013. Então eu vou chegar lá. Eu estou em Tá 2006, bom, né? tranquilo. Contando do Foi Marcos bom você falar pra Pontes. gente contextualizar aí, pra gente entrar nisso Isso, que aí. é Foi bom. bacana. É bacana. Sim, sim. É que as pessoas têm curiosidade mesmo. Muitos me perguntam. Então, não acredite em tudo que você lê. Muita coisa Isso é escrevem sobre verdade. mim. Não fui eu que disse. Não só isso, mas sobre muitas coisas. A mídia hoje tá bem interessada em cliques do que falar a verdade. Eu nem acho que talvez uma desatenção mesmo. Não estou dizendo especificamente não no seu caso, mas em geral, por exemplo, em notícias astronômicas, que é o nosso caso aqui, também, a gente vê muita notícia, talvez nem de propósito, mas falta de conhecimento, faz alguma publicação mais sensacionalista. Eu estou muito tranquilo com relação a isso. Quando alguma notícia publica algo sobre mim, eu coloco lá no meu site, que é o marcospalhares.com.br, eu coloco Sim. lá. Às vezes o título da notícia está errada, mas, enfim, eu coloco lá, falo, olha, publicar isso aqui, está aqui, faz parte do meu acervo. Não fui eu que falei, né? Mas está Pois lá, é. a notícia. Enfim, então Marcos Pontes foi para o espaço e aquele foi o momento que deu aquele plim que a gente acorda, né, Humberto? É, Então eu falei assim, olha, eu vou tentar recuperar o tempo perdido. Para ser astronauta, a licitação dizia assim que você tinha que falar inglês, uhum, legal, tinha que ter formação em engenharia, isso era o apropriado àquela missão que o Marcos Pontes ia exercer na época, então não necessariamente você precisa ser engenheiro para ser astronauta, mas naquela época era isso que pedia. sim. E eu já tinha formação em engenharia. Aí também tinha o requisito de peso, altura, que eu estava dentro, tinha requisito assim, ambientalização com atividades em força G. E aí eu falei, opa, Opa, esse aqui eu não tenho. Mas se eu resolver isso aqui, todo o resto eu tô dentro. legal. então, aí começou a minha saga. Porque o que era ambientalização em força G? Era uma forma indireta do governo dizer, nós queremos pilotos de caça. Sim, Queremos pessoas com experiência em velocidades supersônicas. E, obviamente, no Brasil, a única forma de você ter essa ambientalização é sendo militar. E eu não exato. era. Então, eu fui para a Rússia. E lá na Rússia, eu fui voar numa base lá no interior, lá no sul da Rússia, a cidade de Nizhny Novgorod, onde eles Caramba. alugam caças. E eu falei assim, olha, eu alugando aqui um caça, pagando combustível, piloto, zona de exclusão aérea e tudo mais, depois eu recebo alguma certificação, tal, assim, você recebe. Eu falei, legal, então é isso que eu Recebe um preciso pro meu documento currículo. dizendo que você tem experiência em ambientação com Força G. Isso, então eu falei, bom, já é uma forma de, mesmo que eu não vá para o Provar espaço, alguma coisa, né? eu já tenho, digamos, um currículo já meio que preparado. O que é engraçado é que isso foi só um de vários currículos que eu acabei indo montando para essa coisa de querer e desejar ir para o espaço e levar onde eu cheguei hoje. Então eu fiz o voo no caça supersônico. Foi uma experiência tão enriquecedora para mim, né, que foi um divisor de águas, vamos dizer, divisor de ares, né, que é melhor. Diárias. E aí eu escrevi esse livro aqui, que se chama O Céu Não é o Limite. Muito Exatamente. bacana, né? Um Tava livro aqui na pauta pra gente falar conceitual, dele, sim. para quem gosta de atividade espacial. E essa foto aqui, que parece uma montagem, né, é na verdade extraída realmente de uma foto real
em que eu estou voando pela estratosfera terrestre. A foto foi tirada de dentro do caça mesmo? Cockpit, é. Do Aí tem uns cockpit. efeitos de Photoshop aqui, né, para Não, sim. mostrar movimento e tal, né? Mas eu fui o primeiro brasileiro a fazer um voo na estratosfera. Aí sim foi o primeiro. Porque estratosfera, o que que acontece? Se você procurar a definição de estratosfera, né, nós temos a troposfera, temos a estratosfera. Então, a estratosfera, ela começa, tecnicamente, em 15 quilômetros de altitude. E aqui, nós não tínhamos equipamento bom o suficiente para atingir essa altitude, né? Então, lá na Rússia, eles têm os caças MiG, e foi muito interessante, porque eu falei, pô, indo lá eu já estou fazendo algo até maior do que os pilotos da Força Aérea Brasileira fazem aqui no Brasil. Eu já estou voando em velocidades superiores, estou voando em altitudes superiores, eu já estou chegando bonito. Então você foi lá, você alugou esse voo, essa experiência. Isso. É um MiG-29, é isso? Era um MiG-29. E, cara, conta um pouquinho mais, isso é muito legal. Não, foi muito legal, porque isso ainda estava num espírito ainda muito amador lá na Rússia mesmo. E aí o chefe da base falou... Só uma pergunta, não era um serviço que eles ofereciam? Ou já era um serviço que eles ofereciam? Era, mas como todo russo não é nada bom de marketing, então não era uma coisa simplesmente divulgada e tudo mais. Eles estavam meio lá num buraco, lá esquecido, lá no interior da Rússia. Caramba! E eu pesquisando, eu descobri os caras, e a minha experiência de contato foi relativamente ruim, porque o contato era muito duro, muito ao Russian style, como eu gosto de dizer. Exatamente, né? Bem russo mesmo. Né? Gospe na cara mesmo do cliente, né? Fala assim, ó, você tá entrando em contato de curioso, sai fora. Se você quer fazer negócio, paga agora. É assim, né? Mas caramba, assim, bem direto. Tipo aqueles socos de direita, assim, né? Que eu falo assim, caramba, mas não dá nem para negociar. Se eu pedir desconto aqui... Acabou, esquece, eu nunca mais atendo. O cara manda um míssil lá da Rússia. Então eu falei assim, cara, e eles pediam um pagamento adiantado, era um valor exorbitante na época. Caramba! E eu falei assim, cara, o meu desejo era tanto de fazer essa realização que eu paguei para ver, né? Então eu paguei, deixei todas as minhas economias lá com os caras e peguei o avião e fui. E chegando lá, tinha mesmo uma equipe interna me aguardando e tudo, e aconteceu, e aí eu realizei essa experiência fantástica, que dessa experiência nasceu esse livro, que eu conto em detalhes como é que foi. Fantástico. O céu não é o limite. Isso aí, mostra pro pessoal dar uma olhada. Eu tive que escrever um livro, porque... Da experiência. Tem muitas histórias aqui sobre isso. Que legal, que legal. E esse livro também é um livro sobre empreendedorismo, né? Porque hoje em dia, para ganhar dinheiro com livro não é fácil, não, né? Acho que imagino. Uns Paulo Coelho, uns Cortella aí da vida, né? Tem mais abertura aí com eu falei com assim, eu tenho que escrever um livro que eu estimulo as pessoas a ativarem uma veia empreendedora para construir capital para poder realizar sonhos, porque sonhos, infelizmente, não são baratos, né? Verdade. Então, essa experiência não era barata. E aqui eu dou uma espécie de caminho, né? Os degraus para você seguir, para você chegar lá, né? E, obviamente, que não é só financeiro, né? Tem que ter um espírito proativo. Exatamente, não é só dinheiro. A questão não é só dinheiro. Você tem que ter a coragem, tem que ter o desejo, é o sonho, né, de conseguir chegar lá. Não é fácil. Ter a grana... Não é complicado, porque a maioria das lives que eu faço, as pessoas vão direto num ponto que, para mim, é quase um calcanhar de Aquiles, porque é uma alfinetada mesmo. Quanto custa? Eu sinceramente, eu não gosto muito de ouvir essa pergunta, quanto custa. Porque... Custa, tá falando o quê? De dinheiro? Tá falando de tempo? Tá falando de os anos da sua vida que você... Né? Exatamente, eu estou falando de um panorama que é uma construção, né? E por trás disso tem algo que é muito bacana, que se chama beleza do caminho.
Então, o que você foi fazendo na sua vida para você ir para lá do outro lado do planeta para fazer uma coisa louca como essa, né? Exatamente. Então, é isso que é a minha narrativa nesse livro, para contar, olha, você quer realizar um sonho? Então, para você estar preparado, não é só dinheiro. Então, eu conto tudo que você precisa preparar, corpo, mente e alma, né? Para você realizar um sonho. E aí é bacana, porque esse livro está vendendo muito bem. Aliás, hoje mesmo, esse aqui só está aqui do meu lado, porque eu estou despachando para o correio agora, para uma Que pessoa que legal. acabou de comprar. Bacana. Então, aí eu fiz essa viagem na Rússia e o cara lá da base falou assim, você não quer representar lá no Brasil? Porque a gente precisa de mais brasileiros aqui, não tem brasileiro, né? Você é o primeiro, né? E eu falei assim, caramba, aí veja só como uma coisa puxa a outra, né? Mas isso já depois que você fez Eu fiz o voo, desci fez o do voo, voo, o desceu cara já na falou lata. assim, não, você não quer... Vi que você é meio marqueteiro, assim, você tem um espírito para vender isso lá. E aí eu falei assim, olha só como uma coisa puxa a outra. Então, eu fui lá para realizar um sonho e acabei trazendo na bagagem Um negócio. uma atividade, um ramo profissional, que é vender voos de caça aqui no Brasil para outros aficionados. Então eu construí um site, que era o Aventuras Incríveis, para vender esse voo de caça. E obviamente eu coloquei meus vídeos no YouTube, foi muito bacana, teve uma baita de uma aceitação, deu mais de 1 milhão de views, né? Caramba, que legal. Vídeos na estratosfera, depois procura Marcos Palhares, estratosfera, vai cair nesses vídeos. Então, eu iniciei uma atividade de turismo aí excepcional, né, que era uma coisa diferente de tudo Ah, é diferente, né? que se era Completamente vendido. diferente. E a partir disso, num dia em que ia haver a despedida dos voos espaciais, dos ônibus espaciais americanos, foi dia 11 de junho de 2012. E eu falei assim, caramba, olha, o meu sonho indo para o espaço, literalmente, né? Falei assim, Literalmente. ó, acabou os voos de Nossa. americanos tripulados para o espaço, e aquele meu sonho de ir para o espaço foi para o brejo, né? Então eu falei assim, eu quero ver essa decolagem, né? Vamos dar um Sim. tchau lá para ver. Última Nunca tinha chance, hein? De foguete ver. decolando. E eu sabia que ir para o Cazaquistão era muito complicado, porque a base era muito fechada, é muito controlado, não é que nem no Kennedy Space Center, que você paga um ticket de entrada e está lá dentro. Você vai lá, é um evento, né? É um. Aproveitar, né? Porque sei lá quando que vai ter um outro voo espacial, né, americano. E aí eu peguei, comprei uma passagem aérea para ir para Cabo Canaveral, então desce em Orlando, né, você bem sabe. E eu vou fazer uma parada em Houston. E aí, quando eu entrei no avião para a gente embarcar para os Estados Unidos, sentou um cara do meu lado e era o Marcos Pontes. Não, não é possível. Não é possível, cara. Você acha? Isso em 2012. Isso. 2011. 2011. Ele já tinha ido para o Não, espaço. 2011. Foi 2011 que Ele já tinha ido para o depois ISS. eu iniciei os negócios. E aí eu conheci o Marcos Pontes e, obviamente, com uma viagem bem longa, né, para os Estados Unidos, Sim, deu para a é. gente trocar muitas figurinhas. Eu falei da importância dele como um mentor, né, uma pessoa que eu seguia como um caminho ali pronto, né, para eu também chegar lá. E falei, olha, eu tô com uma agência aí e assim, embora as pessoas estão muito interessadas, não tem muita gente interessada em pôr todo esse dinheiro na minha mão. Eu sou um Entendi. ilustre desconhecido, né? Sim, é. Para voar em voos de caça, muita gente quer, mas que Tem tal que ter você confiança, né? participar, né? Na Fez a empresa. Peraí, calma aí. Você fez essa proposta para ele dentro do avião. Sim, sim. E foi interessante que a frase dele foi bem essa. Ele falou assim, mas tem mercado para isso? Eu falei, ó, você está olhando o mercado, eu sou o mercado, eu comprei. Né? Caramba. E tem muita gente lá interessada. Mas para você, sei lá, por praticamente $30 mil numa viagem dessa,
tem que ser uma empresa que tem um know-how, alguma coisa. Sem dúvida. Enfim, e aí eu convidei ele para o negócio, ele ficou de pensar, e eu fui ver a última decolagem do ônibus espacial lá. Caramba, isso aí E, também é um sonho, viu? Nossa, os sim, ônibus espaciais, cara, maravilhosos, né, cara? Nossa. sim. Foi muito O... bacana essa experiência, que alguns meses depois a Virgin Galactic começou a realizar uns voos de teste e, e eu tentando convencer ele de me dar uma resposta, né? Sim, Foi uma coisa assim literal também, houve trabalho nisso, claro, né? sem dúvida. E eu falei assim, olha, a gente pode conseguir uma aprovação aí de representar a Virgin Galactic no Brasil. E a Virgin Galactic é uma empresa focada em turismo espacial para civis. Assim como a empresa russa leva civis em aviões de caça, eu queria levar brasileiros em espaçonaves para fazer voos suborbitais. E aí, Caramba. o Marcos Pontes se convenceu, entrou no negócio, já apareceu interessados nesses voos suborbitais, a gente conseguiu vender pacotes para voos de caça também, agregamos voos em microgravidade, agregamos passeios em tanque de guerra, em E aí é submergíveis. todo um nicho em volta desse negócio, né? Desse business aí. Você vê como uma coisa puxa a outra, Tá? como eu vinha dizendo, e eu passei a transformar isso num estilo de vida, porque eu sou o guia em praticamente vários desses passeios, né? Então eu vou pessoalmente, Que legal. as pessoas até pedem, às vezes eu não posso atender na agenda, tem cliente que fala, não, eu quero que você vá, né? Então é muito bacana porque eu me envolvi particularmente nesse cenário, e hoje a gente tem uma agência bem sucedida, né? Embora em plena pandemia, esse ano foi um ano zerado, acho que para qualquer agência É. de turismo. Mas é interessante porque eu hoje faço o que eu gosto. E uma vez que eu peguei essa representação da Virgin Galactic, com a agência que hoje se chama Agência Marcos Pontes, né? Ficou mais fácil, né, É, de vender o peixe, né, é com esse nome. o marqueteiro falando mais alto. E aí, Então hoje, hoje, hoje você tem essa agência, que é a agência Marcos Pontes, que faz exatamente isso, que você tem ele como seu sócio nesse empreendimento. E então você tem. O que eu queria saber, a minha dúvida, na verdade, é se tem realmente tem muito interesse, você falou que tem, mas os brasileiros estão comprando a ideia e querendo ver por quê. Eu estou pensando no seguinte. Hoje em dia você sabe que tem um problema sério aí, né, dessas pseudociências aí, falando sobre a Terra, né? Eu não gosto nem, terraplanismo. eu nem quero falar a palavra para não dar muito. Desculpa, desculpa. Não, tô brincando, tô brincando, tô brincando. É exatamente isso e, cara, vai lá, compra uma passagem ali e vai ver com seus próprios olhos, né? Eu até cheguei a pôr num site especializado em vaquinha, né, para os terraplanistas, né, compre Sério, um você voo fez isso? orbital. Eu fiz isso. Eu achei que ia viralizar, mas acabou não viralizando. Acho que ficou perdido lá nas milhões de ofertas lá deles. Mas foi uma tentativa marqueteira de Aham. fazer uma divulgação. Muito legal. Porque Realmente, até a foto do seu livro, né, já mostra bem ali, né? É lindo, realmente é muito lindo, cara. Isso é realmente um sonho aí que todo mundo deveria ter, se esforçar para realizar, para ver o seu planeta praticamente de fora ali, né? Você consegue ver. E quando você estava no caça, só voltando aqui bem rapidamente, eu vou deixar você. vamos lá. Sou curioso, sou curioso. A Você gente vai quando fluindo. você tava ali no MiG e vendo ali aquela foto, você consegue ver a Terra, né, atrás. Mas você conseguia ter perspectiva de ver o universo escurão lá em cima? Sim. É interessante, né, que as pessoas sempre falam assim, na foto não dá para ver nenhuma estrela. De fato, né, a resolução das fotos, você precisa ter uma câmera estática, com Calibrada alta para isso, né? resolução. Obviamente lá em cima não tinha nada disso, então não aparecem as estrelas. Mas quem está lá consegue ver, sim, o céu escuro, né, infinito. E eu, particularmente, tive um prazer muito bacana que ele voou com caça contra o sol
Olha Então, só. eu consegui ver o sol brilhando no escuro, que é uma cena magnífica, né? Quantas Nossa. pessoas conseguem ver um sol brilhando no escuro, né? Então, isso é uma coisa que faz parte do meu livro, que eu escrevo todas essas sensações, esses deslumbres que eu tive nessa experiência que foi muito enriquecedora, de realmente sair fora da caixa. Então, a partir dessas experiências, eu tento motivar as pessoas a buscarem seus sonhos, porque olha só quanta coisa eu conquistei realizando meus sonhos, né? E quantas coisas eu continuo conquistando realizando meus sonhos. O meu próximo sonho é chegar ao espaço, mas no caminho, como eu falo que a beleza também está no caminho, né? Quantas coisas eu consegui realizar graças a isso, né? Eu acabei de voltar, acabei não, a minha última viagem foi justamente para a Rússia, agora em 2000, entre dezembro e janeiro de 2020, né, antes da pandemia, e eu estava lá realizando uma experiência de treinamento de cosmonauta, que é uma experiência real, né, num laboratório real, em que ela está acessível hoje através da nossa agência, que é conveniada a esse espaço Você está científico. cobrindo todas as minhas dúvidas, viu? Eu ia falar sobre essa questão do traje espacial. Não preciso nem Sim. perguntar, você já está se encaminhando aí. Então, você veja que uma coisa vai puxando a outra, porque a gente É, vai se aproximando de um lugar e de outro, e vai conhecendo, e aí descobre que olha, para você ter esse espaço aqui, geralmente governos pagam para poder trazer seus astronautas aqui. Eu falei, bom, para se o governo treinamento. paga, se eu quiser pagar, eu posso? Sim. Então, Então, falei, bom, pô, então vamos lá, vamos botar aí o convênio aí para acontecer. E é mais ou menos assim que as coisas vão surgindo e vão nascendo, né? Então, eu tive esse privilégio de usar uma roupa que é a mesma roupa que os cosmonautas usam em experiência extraveicular. Aprendi a mexer, utilizar os instrumentos, né, de sobrevivência que os cosmonautas treinam. Então, eu tive a mesma aula com o mesmo professor, no mesmo laboratório, enfim, que um astronauta de verdade tem que os para chegar ao cosmonautas, no caso espaço. foi na Rússia, né? Esse foi na Rússia. Que os cosmonautas lá usam, né? Fazem. O É. treinamento que eles Aqui, têm. e você que está nos Estados Unidos, Aham. tem uma coisa que é o ATX, que é o Astronaut Training Experience, que é uma versão mais man-baby da Uhum. coisa, porque é aberta, é mais acessível, é feito um pouco para o turista, mas você vai lá no Kennedy Space Center, tem alguns cursos de ambientalização e simulações de atividades espaciais. Você não tem acesso a esse equipamento que os russos disponibilizam, que são equipamentos caríssimos, experiências muito mais caras e difíceis de se realizar. Mas lá nos Estados Unidos a coisa é mais acessível. Então, eu comecei fazendo esses cursos e hoje eu estou fazendo os cursos mais avançados, digamos Avançados, mais assim. realistas, assim, né? Então, dá para você subir a escada e seguir uma ordem das coisas que você vai. Se você continuar entusiasmado, você vai que vai. Então, é isso que eu sempre proponho para as pessoas, né? Quando chega algum cliente aqui na nossa agência, que ele chega para mim e fala assim, Palhares, eu quero comprar um voo espacial, né? A primeira coisa que eu falo, escuta, vamos fazer o seguinte, antes de você comprar o voo espacial, que tal você comprar o voo em um caça subsônico, fazer lá algumas peripécias acrobáticas, para entender o que é força G. Sim, Se você gostar, vamos para um voo em caça supersônico. entendi. Aí você vai entender ainda mais se vale a pena você gastar o dinheirão que você vai gastar investindo num voo suborbital. Entendi. Então, eu procuro dar essa escadinha para a pessoa para ela poder valorizar mais ali o final da escada, Sim. que é o troféu, digamos assim, é o objetivo maior dela. Que é Porque se ela pula tudo hoje. isso, E hoje a gente, desculpa te interromper, mas hoje o pacote que você vende para voos suborbitais é na Virgin Galactic. isso, Ok. isso. Embora, se você quiser comprar outros voos, eu também posso ajudar a realizar, porque eu conheço o caminho das pedras, já estou praticamente, eu acho,
pelo que eu saiba, eu sou o único brasileiro, né? A nossa agência, a Agência Marcos Pontes, né? Falando em nome da agência, quando eu falo eu estou falando em nome da Sim, agência. claro, aham. Nós somos a única empresa com expertise, de fato, nesse mercado aqui no Brasil, que está na América do Sul, ou Que América legal, Latina. olha só. Então, eu recebo na nossa sala aqui muitas pessoas que vêm interessadas nessas coisas, né? E às vezes algumas pessoas com muito dinheiro, mas sem noção nenhuma do que está querendo fazer, e outras com dinheiro de menos e com muita noção, Muita né? noção, Pessoas que entendi. dão verdadeiras aulas sobre isso, né? Então, eu consigo ver, enxergar esse leque assim, numa Não, conversa muito rápida de 5 minutos, eu já consigo ficar o entender cliente. quem está do outro lado. E para as pessoas que se preocupam que isso é inacessível, que envolve muito dinheiro, eu posso contar diversas histórias de pessoas aqui que não tinham dinheiro nem condição financeira e conseguiram realizar o sonho delas. Mesmo? Então, veja que quando a gente fala de emoção, né, o que é uma experiência dessa, né, as pessoas, elas parecem que, como aconteceu comigo, eu sou a prova viva disso, né? Sim. As pessoas se realinham, elas falam assim, opa, eu já tenho um propósito, vou fazer meu pé Perfeito. de meia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou chegar lá. Então, eu recebi pessoas aqui que, quando eu abri a agência, ela estava aqui na porta já, falei, olha, eu vi essa notícia, quis saber se era real mesmo, e 3 anos depois a pessoa veio aqui e falou, agora eu vim preparado para realizar. Agora tenho Então, condições. isso é muito bacana, né? A gente vê o que acontece, né? Tem Muito legal. casos de pessoas que falam assim, olha, eu não tinha dinheiro, mas eu vendi meu carro e tô aqui pagando o meu voo de caça e agora eu pego um outro carro no consórcio, com prestações suaves, né? Mas essa aqui eu vou realizar antes que não tenha mais, né? Vai que É. não tenha mais essa possibilidade de realização. Quero garantir. Então as pessoas se viram. Quando elas querem, Querem mesmo, consegue, né? elas se determinam para tal. Então eu tenho essa vivência e eu vejo claramente que o dinheiro não é o maior dos problemas. Às vezes existem limitações físicas, mentais e outras coisas, e é por isso que no livro eu procuro contar como tudo tem que estar alinhado, a corpo, Sim, mente e alma, para você poder realizar os seus objetivos, né? Eu já vi verdade. muita gente com muito dinheiro chegando aqui e não realizou. Não realizou porque falou, oh, mas e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Ficou cheio de medos e limitações, barreiras, né, mentais, não realizou e tinha E tinha dinheiro capacidade. para isso, né? Então, veja que não é só dinheiro. Não é só isso, é verdade. Não, e falando sobre a questão de ter um objetivo, uma meta para alcançar, eu também não sou muito bom de economizar dinheiro, não. Quem está próximo de mim aqui sabe que não sou muito bom de economizar. Mas, Talvez você não é bom hoje, hoje, pode ser, mas quando eu mas você tenho um pode mudar. objetivo, como você está falando, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, ó, eu quero fazer isso. Eu consigo, né? Eu acho que essa questão do sonho e de aproveitar o trajeto, aproveitar o caminho, como você falou, é muito interessante. Porque apesar de você ter um objetivo final ali, você dá palestras motivacionais também, né? Então isso Sim. é interessante de mostrar para as pessoas, né? De que não é só o objetivo final, esse caminho que você trilha até chegar lá é importante e a preparação também para isso é fundamental. Sim. É muito legal E aí mesmo. é interessante porque uma vez que eu me engajei nesse universo, muitas portas se abriram e muitas continuam se abrindo, né? Então, eu tive privilégio mesmo eu falo isso abertamente, de apertar a mão de pessoas que mudaram e continuam mudando a história, né, da humanidade. Então, com orgulho, olho para minha mão e falo assim, essa mão apertou a mão do Buzz Aldrin, apertou a mão do Elon Musk, do Richard Caramba, Branson. Então, caramba. assim, uma vez que você se propõe a realizar um sonho, é incrível como você acaba sendo contaminada por uma magia muito maior e indescritível. E é por isso que nesse livro, eu fiz questão de contar como é que essa mágica funciona, para as pessoas entenderem a importância de realizar o sonho. Então, hoje eu estou aqui no teu
no teu programa aí, no Instagram ou no YouTube? A gente coloca nos dois, a gente vai colocar, a gente tem nosso YouTube e também tem no Instagram, os dois. Eu estou sendo convidado porque as pessoas têm essa curiosidade, falam, pô, esse cara chegou lá, vamos lá. E eu faço questão de ajudar a disseminar conhecimento sobre isso, para as pessoas verem, olha, não é inatingível. Se você tem uma ideia, por maior que ela pareça, existe um caminho para chegar lá. Exato. Existe um caminho, né? Então, você não pode desistir fácil, né? Eu acho que a paciência é uma das qualidades mais importantes que o ser humano precisa para se chegar onde chegou. E eu acho que as pessoas que estão no topo, né, da civilização com propósitos, enfim, grandiosos, né, que estão realmente criando novas vertentes para a humanidade, soluções, invenções, como o Elon Musk, por exemplo, são caras que exercem muito a paciência, né? São pessoas que não desistem no primeiro obstáculo, né? Então, meu livro motivacional trabalha todos esses conceitos de determinação, de aceitar o tempo das coisas, a maturação, aproveitar para apreciar a beleza do caminho e tudo mais para você chegar lá. E aí, com essa representação da Virgin Galactic nas mãos, obviamente, eu cheguei para o Pontes e falei, Pontes, eu quero ser o primeiro cliente da agência. Eu quero ir, eu sou o primeiro cliente da agência para vir, galera. Entendeu? Eu quero comprar o voo da Virgin Galactic e eu tenho um benefício de não ter que pagar uma Deve ter um desconto, né? Sim, que é a comissão que a gente recebe, né? Sim, sim. E ele falou, Palhares, vai lá. Só que eu não tinha dinheiro também para comprar o voo da Virgin. Então, também foi uma coisa que eu me pré-determinei. Falei assim, vamos fazer um pé de meia e tal, tal, tal. Isso aconteceu numa época que foi em 2013, quando eu concretizei a realização desse investimento, que se fosse hoje eu não conseguiria, né? O dólar a 6. Nossa, tá... É um chute nos bagos, desculpa a expressão, né? Eu sei que muito eu caro. não tenho cacife mais, né? Então, ainda bem deu na época certa. Na época correta, né? O dólar, acho que naquela época era algo menos que R$2, então... Tá muito bom, né? Brasileiro ia pra caramba aí em Orlando fazer shopping nessa época. Direto. E eu falei assim, eu vou fazer o meu shopping espacial aqui, né? E hoje eu sei que é bem mais difícil, mas não impossível. Isso que é importante destacar, né? Nunca é impossível. E Marcos, existe uma data, eu sei que está em fases aí de finalização, de testes, com relação aos voos. Existe uma data já programada, uma previsão, um planejamento deles para fazer o primeiro voo? Legal a tua pergunta, Humberto. A gente tem um voo que estava programado para ontem, dia 22 de outubro. Olha No só. início do ano, a gente recebe um schedule, digamos assim, da Virgin, com quais seriam os planos dela. Como houve a pandemia acho que atrapalhou tudo. Todos os negócios que existem. E no caso da Virgin, que o Richard Branson é um cara que tem muito do capital preso em área voltada a entretenimento, né? Ele é um empresário do entretenimento, o Richard Branson. Sim. Ele tem negócios na área de cassinos, hotéis, muita coisa voltada ao turismo, principalmente, né? E a pandemia acabou atrapalhando muito essa área, né? Sim, então, mais uma vez, né, a gente teve que amargar aí mais um atraso, e na atividade espacial a gente sabe que isso acontece até com os caras mais incríveis que estão nessa área. O Jeff Bezos, que é o cara mais rico do planeta, também tem atraso, né? Porque não o Richard Branson, mas enfim. E esse voo ainda está programado, ele não saiu do schedule de 2020. A previsão é até o fim de outono. E o outono aí vai até novembro, final de dezembro, né? Dezembro. Então, esse voo que iria o Richard Branson, não vai mais o Richard Branson ficou para algo como um voo no primeiro semestre de 2021, e ainda vai ter esse voo teste antes, que vai acontecer ainda esse ano, é a previsão.
né? Está Entendi. atrasado, mas ainda deve acontecer. E esse voo vai ser o primeiro voo no Spaceport América, que já é um símbolo de que as coisas já estão bem encaixadas, ou seja, os voos testes aconteciam em Mojave, lá na Califórnia, né? Aliás, lá em Nevada, né? Levado, aham. E aí toda a estrutura da Virgin foi trazida para o local onde vão acontecer os voos suborbitais, no deserto, lá no Novo México, né? Já é um símbolo de E que as coisas estão andando, né? sim, e então já está a nave lá, já vai sair esse voo que vai ser o primeiro voo de lá, partindo de lá, né? O último teste que aconteceu em fevereiro de 2019 chegou a 89,9 quilômetros de altitude, Uau! e para os Estados Unidos eles entendem que acima de 80 quilômetros pode se considerar altitude de espaço, né? Para a NASA, aí essa é a referência, esse é o gol. Então, Sai praticamente da atmosfera ali, né? 90% da atmosfera, 95% da é, atmosfera ficou para baixo ali, né? eles consideram que isso já é um movimento no patamar do sucesso, dos objetivos que a Virgin tem, mas obviamente em cada teste o objetivo é alcançar altitudes maiores, né? E, enfim, eu estou Maiores do que acompanhando. 90 quilômetros, você acha que chegaria até quantos quilômetros aí? O programa, quando ele foi definido, nos primórdios de 2004, quando a empresa nasceu, ela nasceu, não tinha funcionário, mas nasceu em Nasceu ali. 2004, vamos começar a construir tudo aqui. Vão subir quanto? Era 110 quilômetros, era o objetivo. Nossa! Né? Então, hoje, é uma questão mais realística, se chegar a 100 quilômetros, já está muito bem, né? A diferença de visual entre 110 e 100 é insignificante, né? Eu até estava assistindo alguns vídeos de câmeras acopladas na espaçonave nesse voo a 90 quilômetros e, para ser bem sincero, olha só, o meu voo na estratosfera não é muito diferente do voo de 90 quilômetros de altitude, que é bem mais alto do que E o meu da voo na estratosfera você falou estratosfera. eram 15 quilômetros? Eu cheguei a 21. 21 quilômetros. 21. Porque você não. As pessoas têm uma falsa noção de que chegar no espaço você vai ver a Terra como uma bola. É muito grande o planeta. É muito grande e mesmo da estação espacial, os astronautas que estão lá, né, hospedados na ISS, eles Então, não conseguem ver essa bola também. que é Né? 400 mais ou menos quilômetros que eles estão, né? 400. Pois é. Ah, Não é nem 100 nem e nem 110, 20. 400 e não dá para 400. ver. O planeta é Então, muito grande. veja que você está a 20, você está a 100 ou você está a 400, o visu é praticamente o mesmo, por incrível Entendi. que pareça. Né? Para você conseguir ver a Terra como uma bola, você tem que fazer uma viagem para circundar a Lua, mesmo que É. ali, de longe, daí eu já estou falando de Lua, de, sei lá, 300 e poucos mil, 380 mil, se eu não me engano, quilômetros. Aí sim, É alguma é coisinha a mais. muito. Aí sim. Então, é interessante que a viagem principal não deixa de ser uma coisa, plasmaticamente falando, né, visualmente falando, fantástica, porque você está realmente vendo a Terra lá embaixo e esse pano de fundo que a gente entende que é o céu, tudo isso está lá embaixo. É. Microgravidade é uma coisa Aquela sensacional. camadinha de atmosfera em volta do planeta ali, que é o que a gente chama, como você falou, que é o que a gente chama de céu, tá ali bem fininha, bem frágil, né? Isso. Então, de qualquer forma, a experiência será fantástica, resumindo. Né? Sem dúvida. E é o que eu proponho, né? Levar as pessoas para essa experiência fantástica, para marcar a sua vida, né? Já que emoção é memória. Né? Sem E dúvida. o que Emoção fica e memória. Gostei. Então, o que fica na vida não é nada, não é patrimônio, é a memória mesmo, porque É. eu acredito até que exista uma quarta dimensão. É. A gente fala muito. Agora eu vou para um panorama aí que alguns vão começar a babar aqui, porque vai entrar em alfa, tá? Mas é assim: a gente enxerga o nosso corpo, né, nossos sensores,
né, olhos, Sim, né? fato. Nossos sentidos aí básicos. Para 3 dimensões, é isso, né? E existem aspectos que a ciência ainda não conhece, nós não evoluímos nisso. Mas existem evidências de que existe um outro lado. Sim, Né? sim. Então, nós temos uma coisa, um wireless nosso, que alguns chamam de alma, espírito, seja lá o que É for, algo transcendental, assim, né? energia, né? Uhum. Você pode chamar de várias coisas, mas é o que nos integra com o universo, tá? Para resumir na linguagem das pessoas que gostam de astronomia, né? Existe uma Sim, é. identidade nossa que está integrada com o universo. Exatamente. E aí, Carl Sagan falava que nós somos poeiras das estrelas, literalmente. eu não gosto muito dessa definição dele porque nos torna insignificantes. E eu acho que a gente é parte de um todo. Eu acho que nós somos Sim, é, importantes. parte, exatamente. Ele era ateu, né? Então, Sim, assim, eu não sou ateu. Uhum. Nem eu, também não. Mas eu respeito, enfim, não tem Uhum. problema nenhum, cada um com a sua visão de mundo, sua Exatamente, bagagem, né? Então eu estava falando das 3 dimensões e eu acredito que existe uma quarta Uhum. que faz parte dessa energia que a gente ainda não conhece porque nossos sensores não são evoluídos o suficiente para enxergar isso, né? Então, eu acho que essa experiência de você poder sair fora da sua casa, do seu microambiente, é uma viagem de descobrimento. Sem Não dúvida. para mim, para a humanidade. A gente entender que a gente faz parte de Algo de muito um maior, todo né? maior, né? Então, é uma experiência que vai ser vivida. Eu tenho certeza que os desenvolvimentos vão ser aprimorados, a humanidade vai chegar nesse patamar de, de poder fazer viagens regularmente ao espaço, assim como a história prova, através da malha aérea, que isso já aconteceu e parecia impossível na época. Exatamente. Hoje em dia é Então, impensável a quantidade de aviões circulando pelo planeta. sim, então, eu gosto de estudar história, Humberto. Então, assim, eu hoje estudo bastante sobre Santos Dumont e os primórdios da aviação. E Cara, impressionante. Olha, pessoal, a gente não combinou nada. Cara, tá aqui, cara. A pergunta tá aqui sobre Santos Dumont e os irmãos Wright, cara. sim, eu tenho essa atividade, né, de pesquisar a memória de Santos Dumont, porque culturalmente nós latinos não somos muito bons de história, nós não preservamos, nós não temos essa Sim, é experiência verdade. que o europeu, o anglo-saxão, eles vivem até de turismo graças à história que eles preservam. Nós aqui, enfim, ainda temos que aprender muito com esses caras. Então eu tento fazer minha parte. Hoje eu sou membro, né, do Instituto Alberto Santos Dumont, que a gente tenta resgatar a memória. Hoje é um dia especial porque é o dia 23 de outubro, em que Santos Dumont fez o primeiro voo em Bagatelle. E era uma competição que era aberta ao mundo, ou seja, a França falou assim, ó, está aqui um prêmio para quem provar que pode voar o mais pesado que o ar. Né? Era esse o prêmio, mais pesado que o ar, não era nem avião, era o mais pesado que o ar. Naquela época só existiam balões. Então, aliás, balões e planadores. Planadores já tinham algumas coisas muito parecidas com a Asa Delta de hoje. E os irmãos Wright foram convidados para participar desse concurso e ganhar esse prêmio. E eles não foram, né? E foram romenos, dinamarqueses, franceses, e tinha um brasileiro lá. E o interessante é que Santos Dumont, quando foi competir, falaram, não, primeiro vai o Blériot, que é o francês. Primeiro você voa, entendeu? Depois Deixa o francês primeiro. o brasileiro. Né? Primeiro vai voar. E ninguém conseguiu voar. E Santos Dumont conseguiu. O objetivo do prêmio era voar 25 metros apenas. E existia um comitê aeronáutico que foi criado para Avaliar. verificar as marcas. Né? Tinha imprensa, tinha jornal, tinha testemunhas. Paris parou para assistir essa competição. Então, tinham mais de 3 mil pessoas vendo. Né?
E Santos Dumont voou 60 metros ali, conquistou o prêmio e saiu da aeronave puxado pela multidão e saiu em capas de jornal. E é uma coisa que a gente tem que se orgulhar, Sem né? dúvida. Porque foi o primeiro voo público de um avião. E o que acontece muito sobre essa história de irmãos Wright é É que os porque aqui você americanos... sabe, aqui ninguém tem dúvida. O pessoal dá risada de falar de Santos Dumont aqui, né? Sim, Não, ninguém sim. sabe, nem sabe nem quem é. Livro de Mas eu, história aqui só fala de Irmãos Wright, mas eu né? chamo que isso tem muito a ver com afegão médio. É um termo que o Emílio do Pânico usa aqui, né? O afegão médio é o quê? É aquele cara que pescou uma informação da internet e para ele não tem que contestar, né? Sim. Ah, já está escrito aqui, os irmãos Wright voaram em 1903. Por que você está falando que Santos Dumont foi o primeiro em 1906? Você está doido, né? Então, como estudioso, e são poucas as pessoas que se aprofundam na pesquisa, Pesquisa da infelizmente, história, né? Porque a pesquisa é tudo, né? claro. Eu não pesquiso muito a internet, eu pesquiso também para balizar as minhas conclusões, mas eu vou mais a fundo nos materiais da época. E avaliando os materiais da época, que hoje você tem acesso, os museus estão praticamente todos digitalizados, você tem Sim. documentos, né? O que se sabe é, e isso não é segredo nem para o americano, que os voos dos irmãos Wright eram secretos, não eram públicos. Não era publicado em lugar nenhum, né? Então, eles mandavam informações para os jornais dizendo que voaram. Os jornais falavam, oh, você pode mandar uma foto? Eles falavam, não, não podemos. E É difícil, né? aí o governo americano chegou para os irmãos Wright, olha, eu quero comprar teu invento, você mostra? E os irmãos Wright falavam assim, não, você paga primeiro $500 mil, que era Caramba, o naquela época, preço que dava para construir a Boeing, nossa. você me paga $500 mil, me dá um tempo para eu atender seus requisitos, e aí eu te mostro. Bom, para mim isso é suspeito Não demais. tem nem o que falar. E são essas informações que eu tenho através da pesquisa, ninguém praticamente se aprofunda nisso. Então, eu hoje posso dizer, com tudo que eu li, toda a bagagem que eu tenho, todos os acessos que eu tive nessa minha pesquisa, E de que eu uma tenho forma certeza imparcial, que o Santos Dumont foi realmente o primeiro a voar. E que existe uma confusão porque 2 anos após o voo de Santos Dumont, os irmãos Wright fizeram um voo em público pela primeira vez, no dia 8 de agosto de 1908. Foi um voo que era o voo mais considerado mais superior nessa época, em 1908. E alguns biógrafos americanos aproveitam isso para o famoso enrolation, né? Se eles já ah, voavam melhor que os outros em 1908, quer dizer que eles voaram antes de Santos Dumont. entendi. Desculpa, isso Não é para mim não argumento, é né? isso não é uma conclusão óbvia. É, Vocês acham isso? não. Então por isso que eu gosto de separar o joio do trigo. Eu vou aos fatos, que a ciência é baseada em fatos. Então eu falo assim, olha, vocês destacam uma foto de 1903 como sendo a prova do primeiro voo sustentado. Por foto, não dá para saber Você se era um estava voo voando sustentado. mesmo? Não dá para saber se eles se atiraram do morro e tiraram aquela foto que é de costas, né? O avião Sim. passando. O avião está a 20 centímetros do solo, com uma asa alar enorme, até o vento podia ter levantado. Então, assim, isso para mim não é uma prova. E, ademais, é uma foto que não apareceu em 1903. Só Lembrando que surgiu em 1908. os jornais pediam e eles não davam fotos. Essa foto apareceu em 1908. E hoje os biógrafos dizem, essa é a foto de 1903. Tá, Quando não mas é, né? baseado em quê? No achômetro. É. Então, por isso que eu contesto a versão americana dos fatos, porque simplesmente, se você tocar no assunto Santos Dumont, pouca gente aí sabe quem era Santos Dumont. Então já começa por aí. O americano ele tem um orgulho e um patriotismo muito grande, baseado na história, que é muito rica, a história americana. Claro. E eles apostam também de algumas coisas que não são deles na história. Então, eu sei
Já tem um separar isso. histórico não muito bem resolvido, né? Já tem um histórico já de que se apropriam de algumas coisas que não fizeram, né? Então eu procuro fazer aqui no Brasil o cara que levanta a voz contra aquilo que a gente recebe de bagagem do americano, né? Então, como eu sou uma pessoa muito viajada, né? Eu já estive em mais de 40 países e tudo Poxa, que mais, legal. eu vejo, né, que as culturas, elas meio que defendem um pouco as suas próprias realizações. Se você perguntar para um americano, eu estou vendo a foto aí atrás de você, quem venceu a corrida espacial, o americano fala abertamente, os Estados Unidos, Uhum. nós chegamos na Lua. Mas se você fizer a mesma pergunta lá em Moscou, onde eu estava lá esse ano, e perguntar para um russo quem venceu a corrida espacial, ele fala, ué, claro que foi a gente. Tem Nós dúvida? mandamos o primeiro ser vivo, o primeiro satélite, o primeiro homem, construímos a primeira estação espacial, mandamos a primeira sonda para a Lua, a primeira sonda interplanetária. O que os Estados Unidos venceu de nós? Um pouso na Lua? A gente venceu 10 competições, eles venceram uma e eles que são... É. Então, você veja que a versão destoa de país para país. E eu, com essa noção, por isso que eu defendo Santos Dumont, porque as hipóteses que o americano levanta para essa primazia, para mim, não são convincentes. Uhum. E eu tenho que convencer, por incrível que pareça, o próprio brasileiro disso. É, concordo. Conheço algumas pessoas que gostam muito da aviação e que concordam que foram os irmãos Wright e outros que concordam que foi Santos Dumont. Então a gente que é leigo, eu, por exemplo, sou completamente leigo no assunto, a gente fica na dúvida, né? Claro que eu quero que seja o Santos Dumont, mas também daquele jeito, sem nenhum embasamento, né? Eu quero que seja, mas não tem embasamento para comprovar isso. Mas ouvindo de você, né, que pesquisa e busca entender mais a história, é, o meu desejo, eu acho que está mais correto, então, que foi o Santos Dumont. Para você ter uma ideia, eu tenho aqui no meu acervo, né, de memorabilia aqui que eu tenho aqui na agência, tenho jornais da época que falam, quando Santos Dumont voou em 1906, os irmãos Wright mandaram uma carta para a FAI, a Federação Aeronáutica Internacional, que ficava na França, contestando, falando assim, por que vocês estão dizendo que esse cara aí foi o primeiro? Olha só como eram os irmãos Wright, hein? Por Caramba! que vocês estão dizendo que a gente já voou aqui há muito tempo? E o dono o presidente, no caso, né, que era o Benson, que ele devolveu a carta para os Wright falando, e por que vocês não mostram? Né? Caramba! Então, Que bom. e isso a biografia não comenta. Se você procurar o Wikipédia americano, só para você ter uma ideia como o americano defende a história dele, eu peguei artigos desse, né, digitalizei, coloquei no Wikipédia americano dos Wright Brothers, Uhum. né, contestando isso. Sabe o que aconteceu? Eu fui expulso do Wikipédia. Eles me bloquearam. Que isso? Me chamaram de troll. Então eu falo assim, olha, eles defendem a história deles, tudo bem, né? Mas tá na cara que tem aí um jogo, uma política, entendeu? Sem dúvida. Uma fé exacerbada, né? Porque eu falei, bastava o cara olhar a fonte que eu tô tirando a informação, né? Então, é difícil. hoje eu saí do Wikipédia, eu era fornecedor do Wikipédia para assuntos de astronáutica, era wikipedista, e eles bloquearam de um jeito que tudo que eu escrevi, todas as matérias, toda a história que eu pesquisei, que estava no Wikipédia, sumiu tudo. Puf. Que isso? Cara, como é que pode? Eles conseguem fazer isso? Não dá nem para acreditar. Você saber, cara, como é que é a vida real. Caramba! Impressionante. E eu nem me considero, assim, o melhor pesquisador do mundo. Sou um dos contribuintes, né? Sim. Mas eu estava dando ali a minha parcela, ali, essa informação é contestável, tal. Puxa. Travaram. Então, você vê como as coisas... quando a gente recebe uma história... Eu já não confio mais no Wikipédia. Depois que aconteceu isso comigo, eu falo... Claro, se faz eu não confio mais... O Wikipédia, para mim, não é fonte de nada. E eu era fãzaço do Wikipédia, fãzaço. Um autoritarismo desse, imagina.
Pois é. Pode se considerar isso, né? Imagina, não concordou comigo, eu tiro fora, né? É assim, né? Um protecionismo, né? Exatamente. Então, e não foi só do Wikipédia, tem um fórum de aviação que, se eu falo sobre Santos Dumont, tinha um fórum americano, que era o PNR, que reunia bastante gente aficionada de aviação. Se eu contesto a história dos Wright lá, eu sou literalmente escrezado, uma pessoa me xinga mesmo, não quer nem... Então eu falo assim, olha, a história hoje é praticamente, né, da invenção do avião, pode ser, sim, é um conceito pessoal, de pessoa para pessoa, porque é claro que a aviação ela não tem um único inventor, é um conjunto de pessoas, né, em trabalhos colaborativos, uma invenção puxando a outra, que criou o cenário do avião. Claro, claro. Como tudo, eu acho que Mas, na humanidade sempre tem alguém fazendo alguma coisa antes, né, sim, pra entendeu? construir. Então eu não tenho presunção de simplesmente dizer a Santos Dumont inventou o avião. Ele fez o primeiro Primeiro voo. voo mais pesado que o ar. E isso é fato. Isso é o que saiu na imprensa na época, né? Se você for para Paris, tem lá um monumento, né, que é um monolito, em homenagem a Santos Dumont a esse voo. Está lá até hoje. Que Né? Esse legal, monumento tem bacana. mais de 110 anos. Então é isso, para Legal. fechar esse O Marcos, assunto. puxa vida, muito obrigado. Olha só, a nossa conversa tá tão boa que a gente já tem 1 hora de conversa aí. Olha só. Olha só, muito bacana. Eu queria te agradecer muito, Marcos. Eu sei que você é um cara bem ocupado, né, tem vários afazeres aí. Eu gostaria muito de te agradecer aí, em nome de todo mundo que está assistindo a gente, em nome daqui do Cosmos Week, de ter aceitado esse Legal. convite. Foi muito Obrigado. esclarecedor, muitas dúvidas aí que a gente tinha, acabou sendo esclarecida hoje. E, cara, muito obrigado. Eu queria que você pudesse falar dos seus, para finalizar, da sua página, do seu canal de YouTube, as suas mídias onde a gente pode encontrar, falar um pouquinho mais do seu livro, para quem quiser comprar, como que faz, né, para conhecer melhor aí o Marcos Palhares. Tá. Bom, então, Humberto, agradecer de coração aí o espaço Eu que que você agradeço. abriu aí, tá? Você falou, chegou para mim que era, olha, não liga, é pequenininho, o espaço não tem essa, pequeno ou grande. Tem um espaço para divulgação científica e eu tendo tempo e a gente alinhando o cronograma aqui, até aconteceu rápido, né? Foi até rápido, né? Sexta-feira é um dia mais tranquilo. É. Então, agradeço realmente o espaço. Quem quiser se aprofundar na minha história, tem o site www.marcospalhares.com.br, tudo junto. Ali tem bastante material meu, tem fotos, tem vídeos, tem acesso às minhas redes sociais. As principais hoje que eu estou divulgando é o Instagram, que é Marcos R. Palhares, tudo junto. Tem no perfil no Facebook e uma página também no Facebook, que é Marcos Roberto Palhares. Então, no YouTube vocês podem ver alguns vídeos desse voo na estratosfera. Eu já vi uns São vídeos, vídeos são bem emocionantes, muita aventura. tem uma boa audiência lá. Procura, o canal é Marcos Palhares 2009. Uhum. E quem quiser, então, Livro. comprar o livro, né, prestigiar um pouco aí do que eu vivi e se emocionar junto comigo, porque eu me emocionei muito nessa obra. O Céu Não é o Limite. Você encontra lá no site do Marcos Palhares, tem um sistema de PagSeguro. Quem não se sente bem pelo PagSeguro pode usar lá o canal de contato, sou eu mesmo que respondo. Eu passo os dados bancários, a pessoa faz uma transferência, sem problema, eu mando uma dedicatória. Ou, se não, você Fantástico. procura nas livrarias que não tem como eu fazer a dedicatória, só ao vivo mesmo. E é isso aí, É isso aí. agradeço aí. Eu gosto de terminar sempre apontando para cima. E o céu não é o limite. Céu no Limite. Você foi muito feliz no título do livro. Fantástico, muito fantástico. E Parabéns. olha só que legal, né? Depois que eu fiz o livro, depois que eu publiquei, um cara, isso passou o quê? Uns 2 anos, que esse livro ele é de 2013.
O cara falou assim, olha, um autor escreveu um livro, The Sky is Not the Limit, lá nos Estados Unidos. Sabe quem é? O Tyson. E ele escreveu depois de você, ou seja, o Aí teu ele te título... copiou. Não, não é que ele... Nem digo que ele me copiou, mas ele teve a mesma ideia que Mesma eu, né? ideia. Então, esse Uhum. título é realmente muito feliz. A minha marca está protegida no Brasil. Que Então, ótimo. se ele quiser publicar, No Brasil... vou chegar... Ô, Tyson, vem cá, vamos conversar vem cá. aqui. O Tyson, você fala quem é o Tyson? É o astrofísico, não, né? Sim, O sim. Neil deGrasse Tyson? Sim, ele mesmo. Caramba! Só tem um Que livro aí legal. que ele publicou aí, mais recente, que é o The Sky is Not the Limit. Que E eu legal. falei, meu, não acredito que eu publiquei um livro antes, né, com esse Antes, nome. ainda bem, né? Ainda bem. Legal. Marcos, muito obrigado aí. Valeu. Um excelente dia para você e um abração. Tchau, Tá bom, vou pessoal. ajudar a divulgar o teu vídeo, tá? Um Vovô, abraço. brigadão. Valeu. Valeu.